falar agora sobre um tema diferente, para um grupo de pacientes diferentes, para pacientes que querem uma lipo-ETD. Então, chamamos a cirurgia de lipo-ultra-ETD associada ao uso de renúvel, potenciando resultados em definição corporal. Então, o que é a lipo-ultra-ETD? É uma evolução da lipo-ETD tradicional, como hacíamos, e ela é uma evolução porque agrega segurança e precisão na cirurgia. E agregamos segurança e precisão com o uso do ultrassonido. Já falamos ontem muito acá sobre o uso de ultrassonido para os injertos de grasa, mas nesta cirurgia usamos também o ultrassonido para a marcagem pelos pacientes. Conseguimos identificar os músculos onde vamos fazer as áreas negativas para fazer com mais precisão, e usamos também o ultrassonido para enxerto de grasa intramuscular, proporcionando um aumento real pela grossura do músculo. Não vamos, como na lipo-ETD, que esculpimos a grasa para simular o músculo. Neste caso, não. Vamos quitar toda a grasa, enxertar a grasa nos músculos e, com isso, conseguir uma definição melhor. Exceto nos glúteos, que não faço só subcutâneo, foi também extensamente discutido ontem. Então, lipo ultra-ETD é uma lipo-ETD com marcagem guiada por ultrassonido e enxerto de grasa guiado por ultrassonido. E o graft? Alguns acá falaram ontem sobre o graft, alguns já fizeram um curso e fazem essa cirurgia, mas muita gente usa como se fosse sinônimo, se lipo ultra-ETD e o graft fossem a mesma coisa. E o graft, Ultrasound Guided Rectus Abdomen Fat Transfer. Quando publicamos o artigo sobre o graft na PRS, começamos a fazer o enxerto de glúteo, primeiro guiados por ultrassom. Depois passamos a fazer os rectos abdominais. Quando fomos publicar, já estávamos fazendo todos os outros grupos musculares também guiados e usamos o nome de lipo ultra-ETD. Então, no nosso artigo ficaram os dois nomes e muita gente acha que é sinônimo, mas o graft é um enxerto só de rectos abdominais. E com o lipo ultra-ETD podemos enxertar todos esses outros músculos para lograr uma definição melhor. Então, a lipo ultra-ETD tem uma vantagem de proporcionar um aumento real da grossura muscular, mais naturalidade, e também um efeito de biomodulação, como o Maurício de Maio descreveu para os músculos faciais, os preenchimentos faciais, os rectos abdominais. Durante o embaraço, eles não só se afastam, mas eles também aumentam de comprimento, eles ficam flácidos. Então, a primeira contração que temos vai esticar o músculo e depois disso começamos a fazer força. Então, gastamos uma parte da contração para deixar os músculos na posição correta. E com a lipoenxertia conseguimos preencher o músculo, deixá-lo esticado e com isso ganhamos mais força muscular, uma contenção melhor na parede abdominal, uma força maior na parede abdominal. Gosto muito do conceito de Full Body Definition, que é fazer a lipo-HD de todo o corpo, porque nenhuma paciente tem os six-packs e a perna com grasa, braço com grasa. Temos que trabalhar todo o corpo para lograr um resultado mais natural. Começamos fazendo uma marcagem guiada por ultrassonido, identificamos a borda dos músculos. Quando os pacientes são magros, têm músculos bem trabalhados, bem definidos, conseguimos identificar bem. Mas quando os pacientes são um pouquinho mais gorditos, têm uma espessura maior do subcutâneo, podemos ter dificuldade de marcar corretamente. Já tive um paciente que depois de lipo-ETD emagreceu muito, começou a treinar muito musculação, tomando hormônio, e percebi que a linha celular, a negativa da linha celular, estava um pouquinho fora e o paciente ficou com duas linhas celulares. Não podemos dar margem a erro. É uma cirurgia que temos que trabalhar em alto nível, são pacientes muito exigentes, por isso a marcagem guiada por ultrassonido é muito importante.
Para muita gente que nunca usou ultrassonido, pode parecer muito difícil, mas se pararmos para ver, é fácil de identificar. Não precisamos ser radiologista, precisamos apenas identificar as estruturas que estamos acostumados. Então, acá, com um ultrassonido transversal ao reto abdominal, conseguimos ver um ventre muscular, outro ventre muscular e lá linha alva. Acá, ventre muscular, linha alva e outro ventre. Acá, com um ultrassonido paralelo ao músculo, teremos um PEC, outro PEC acá e acá uma intersecção tendínea. Aqui na linha circular, teremos reto abdominal, oblíquo externo, oblíquo interno e transverso. É fácil de identificar, se pararmos 10, 15 minutos olhando na primeira vez, vamos conseguir identificar. Aqui no vídeo mostrando o enredo de graça no reto abdominal. Aqui vemos a cânula e a grasa sendo enxertada dentro de reto, o reto ficando mais grosso, ganhando mais volume. Aqui um vídeo em cadáver que fizemos em nosso curso em São Paulo, mostrando como fazemos. Primeiro guiamos a cânula por ultrassonido, identificamos onde está a cânula, identificamos lá a aponeurose e vamos fazer lá a função. Reparem como temos que fazer muita força para furar a aponeurose. Então, temos que estar sempre guiados por ultrassom para fazer. Alguns outros grupamentos musculares, como deltóide, peitoral, conseguimos fazer sem ultrassonido. Depois que hacemos isso com ultrassonido, vamos ter muito mais confiança, fazer com mais precisão. Mas, principalmente nos retos abdominais, oblíquos e trapézio, precisamos de ultrassonido para fazer com segurança. Acá, como fica um reto abdominal, antes do enxerto de grasa e depois. Conseguimos o dobro do tamanho desse enxerto. Então é isso que buscamos, dobrar a espessura, dobrar a grossura do músculo. Não podemos fazer muito mais do que isso, porque precisamos de leito receptor. Se botamos muito volume, vamos aumentar a chance dessa gordura, esse adipócito, morrer e fazer cisto oleoso e até infecções. Aqui está um vídeo com enxerto de oblíquos também, lacano, cá, conseguimos ver bem. E os oblíquos vamos fazendo por retroinjeção, introduzimos o lacano até o rebordo costal, próximo à linha semilunar, e fazemos a injeção de grasa por retroinjeção. Normalmente, em mulheres, botamos em torno de 50, 60 mililitros, em homens, em torno de 120 mililitros. Acá, conseguimos ver bem oblíquo externo, interno e transverso. E se repararem, o oblíquo interno é o que tem o maior volume muscular, a maior massa muscular, é mais grosso do que os outros. Então, fazemos o enxerto no oblíquo interno. Podemos também, se quisermos mais volume, enxertar o oblíquo externo, mas na maioria das pacientes só o oblíquo interno. Acá um caso pós-operatório imediato com enxerto de reto abdominal, oblíquo e peitoral. Outro caso, uma paciente com uma média definição. Às vezes achamos que vai ficar muito definida, com um aspecto mais masculino, mas conseguimos um resultado bem natural também com a enxertia. Outra paciente que queria os músculos, os pecs mais marcados, mas não fiz lipoaspiração das intersecções tendíneas, apenas enxertia e conseguindo um resultado um pouco mais atlético, mas que a paciente queria. E acá, outra que quis, esta paciente queria a lipoaspiração das intersecções tendíneas. Normalmente não indico para mulheres, só para homens, mas uma coisa cultural do Rio de Janeiro, onde tenho minha prática, é que algumas pacientes querem um abdômen bem marcado com um aspecto mais masculino. Outra paciente, que se vemos foi uma lipo de média definição,
mas quando ela força, conseguimos ver bem natural, os pecs bem marcados e uma lipoenxertia também dos músculos. Acá, então, um pré-operatório com uma marcação de pierna, de músculos, mas não gosto muito de fazer essa marcação para mulheres, desta parte do vasto medial, porque fica muito marcado, parecendo fisiculturista, acho meio um pouco exagerado. Gosto de fazer mais a marcação do vasto lateral e enxerto de vasto lateral. Acá também um vídeo mostrando a cânula cá e a gordura a grasa sendo injetada dentro do músculo. Um resultado pós-operatório, um lado já com enxerto de grasa e outro lado sem. Mas com o paciente deste lado já enxertado e acá não, conseguimos ver a diferença de volume que conseguimos com o enxerto. Um caso masculino de um paciente de 50 anos que nunca havia malhado, nunca havia feito exercício na vida e conseguimos um resultado como esse com enxerto. Acá, mostrando mais, um resultado que não teríamos esse paciente tem 1 ano e meio, 18 meses, e não teríamos só com exercício um resultado desse. Podemos fazer também deltoide, trapézio, todos os segmentos posterior, ascendente, médio e descendente. Um vídeo também mostrando um enxerto de trapézio. Vamos fazendo também por retroinjeção, em torno de 180 mililitros. Então, acá, um lado com enxerto de deltoide e trapézio, e outro lado ainda não feito, e acá no final com todo o enxerto feito nos dois lados. Então, o ultrassonido dá muita segurança para fazer esses enxertos. Resultado com 6 meses de pós-operatório. Outro paciente que mostramos quando força como conseguimos ver o aumento que teve no trapézio, na massa muscular de todo o corpo, e sem usar hormônio, só com a enxertia. Podemos fazer também enxertia de bíceps, tríceps, como foi descrito já pelo Royes, maestro Royes. Acá um caso, um pós-operatório, 15 dias, com enxertia de tríceps. E um paciente que é um colega médico, não queria fazer abdominoplastia e tratamos só com Renuvium. Peitoral também podemos fazer uma média de 300 a 500 ml. Muita gente já faz sem ultrassonido, mas ficamos com muito mais segurança usando ultrassonido. Aqui um resultado pós-operatório, também enxerto de bíceps, tríceps. E usando o Renuvium para melhorar nossos resultados. E por que usar o Renuvium nesses pacientes? Porque antes, quando fazia uma lipo-ETG, tratava só o subcutâneo, só a grasa. Com a lipo ultra ETG, passei a tratar grasa e músculos, mas teriam muita dificuldade com a pele. Os pacientes que tiveram fibroses, maus resultados, eram pacientes que tinham flacidez de pele, e com Renuvium me permitiu tratar a flacidez e melhorar muito os meus resultados. Então hoje considero essencial e indico para todos os pacientes que vão fazer lipo-ETG usar o Renuvium também. A desvantagem, como já falei na outra charla, é o aumento de tempo cirúrgico, que conseguimos solucionar com uma equipe treinada pela sistematização, fazendo muitas partes simultaneamente. E a dificuldade para fazer a lipo ultra ETG com Renuvium é saber se fazemos primeiro o Renuvium e depois a lipo-ETG, as enxertias guiadas por ultrassom, ou fazemos primeiro as enxertias e depois o Renuvium. Quando aprendi com a Edwin Zara,
aprendi que devíamos fazer primeiro a lipoenxertia, depois o renúvio no glúteo, porque poderíamos aquecer demais os adipócitos e esses adipócitos serem destruídos. Mas o gás do hélio dificulta a visualização do ultrassonido. Então comecei a pensar e achei que preferia fazer primeiro a lipo de primeiros enxertos e depois o renúvio. Hoje tenho feito assim há quase 2 anos e sem ter problemas, não tenho perda de gordura. É diferente do glúteo, que estamos passando o renúvio na área que fizemos o enxerto. Acá o renúvio está dentro do músculo e estamos passando o renúvio no subcutâneo, é um outro plano e não tenho perda de resultado. As 3 complicações que tive no enxertia de reto abdominal, tive um abscesso e 2 cistos oleosos, foram ao contrário, quando fiz primeiro o renúvio e depois o enxerto do braço. Então, hoje, primeiro faço a enxertia e depois faço o renúvio. Aqui na mesma tabela de como uso as potências, todas as configurações do renúvio. Era isso, graças por todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente.